Olá, você conectado no Vale 24 Horas. Hoje estamos aqui no bairro Cariru, em Ipatinga, visitando o gabinete da deputada federal Alê Silva. Primeiramente, em nome do Vale 24 Horas, agradeço a nossa parlamentar aqui, que é representante de Minas Gerais na Câmara dos Deputados, por receber a nossa reportagem. E hoje vamos bater um papo aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre a deputada e conhecer também um pouco sobre os projetos e também o que a deputada defende lá em Brasília. Deputada, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais para o nosso público, também para os seus eleitores aqui do Vale do Aço, que teve uma boa votação aqui na última eleição, e também falar um pouco, né, sua primeira eleição, seu primeiro cargo público. Fala para a gente. Então, eu sou a deputada Alê, bastante conhecida já aqui no Vale do Aço. Eu defendo as pautas conservadoras nos costumes, liberais na economia. Quando a gente fala conservador nos costumes, é aquelas pautas que defendem a família, a moralidade, a criança principalmente, o adolescente, protegê-las, né, de tantos malefícios que hoje em dia alguns grupos adultos visam trazer. E na questão da economia, nós trabalhamos muito para desburocratizar, né, o nosso sistema empresarial, nosso sistema tributário e também, lógico, o nosso sistema administrativo. Foi sim minha primeira campanha, aliás, eu nunca imaginava antes na vida que um dia eu iria, né, entrar para a política. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, sempre bastante sozinha, inclusive, né, como advogada, como contadora, com perita atuarial, e de repente acredito que veio um chamado, e eu não poderia me omitir a esse chamado, arrisquei, deu certo, está dando certo. E falando um pouco mais aí sobre a sua primeira campanha, você vem sendo bem ranqueada, né, no ranking dos políticos. Fala pra gente como funciona, como é feito esse ranking, os critérios para essa avaliação e as suas colocações, né, que você estava conversando com a gente aqui antes. Isso, exatamente. Existe um site chamado Ranking dos Políticos e eles avaliam os deputados federais, os senadores, desde os gastos de gabinete, eles analisam se está tendo desperdício ou não com os gastos de gabinete e também a qualidade das votações e a participação dos deputados em plenário. Então, eu tive a grata satisfação de ter encerrado o primeiro semestre de 2021 ocupando o quarto lugar de melhor parlamentar de Minas Gerais, considerando 53 deputados e 3 senadores. No ranking geral, né, no ranking nacional, eu oscilei entre o 27º e 31º lugar, considerando os 513 deputados e 81 senadores. Considerando só a bancada feminina, que somos 77 mulheres, fiquei em quarto lugar no ranking nacional. E essa semana eu fui surpreendida no ranking regional, quer dizer, considerando toda a região do leste de Minas, eu fiquei como a deputada federal melhor colocada, fiquei em primeiro lugar. Vamos falar um pouco sobre o que você defende. Você estava falando um pouco sobre as causas, né, mais conservadoras, mas tem uma polêmica, né, basicamente, que está sendo tratada assim no país, que é a questão do voto auditável, que é o voto impresso, popularmente conhecido. Você defende o voto auditável? Por quê? Como você acha que isso vai melhorar para a nossa democracia? Bom, acima do que é um voto auditável, acima do que é um voto impresso, nós temos que considerar o que é transparência, né? A transparência nas eleições. O sistema atual ele não nos permite uma recontagem de votos, então isso aí acaba causando uma insegurança muito grande, não só nos eleitores, mas como também naqueles que se candidatam. E às vezes acabam investindo não só recurso financeiro, mas também o seu tempo, trabalham muito período de pré-campanha, campanha e depois, ainda que não sejam derrotados nas urnas, né? Ainda que sejam eleitos, mas não ter a garantia de que aquele resultado tenha retratado a realidade do número de votos que ele tenha recebido. Então, é uma questão de transparência,
O sistema atual é um sistema obsoleto, já não é utilizado, salvo engano, em nenhum lugar do mundo onde há urnas eletrônicas, existe a impressão do voto, então é por isso que nós estamos trabalhando. Falando um pouco sobre a opção política, sobre apoio, né? Você, por exemplo, na última eleição municipal, você optou, né, por apoiar alguns candidatos. Você baseia no que para fazer essas escolhas? O que você acha que a pessoa, o cidadão ipatinguense, o cidadão do Vale do Aço deve levar em conta na hora de escolher um candidato, seja nas eleições municipais ou nas eleições federais? Primeiro, que o candidato seja aquela pessoa mais transparente possível, que tem uma ideologia muito próxima da nossa, defendendo o patriotismo, defendendo o conservadorismo e que seja ficha limpa. Né? A pessoa que não tenha medo de se expor, não tenha medo de comparecer, que não tenha medo de responder qualquer questionamento dos eleitores. Inclusive, eu faço isso constantemente. Constantemente eu sou vítima de fakes, de desinformações, pessoas que levam mentiras, né, a respeito do meu mandato, da minha pessoa, para o público em geral. E a cada nova mentira, eu assumo as minhas redes em lives, que são transmissões ao vivo, com direito de qualquer cidadão entrar, se manifestar, e esclareço todos os fatos. Então, volto a dizer, em qualquer mandato público ou qualquer pessoa que vise assumir um mandato público, acima de tudo, ela tem que ter transparência total. A importância da escolha de um parlamentar para representar a região também acaba voltando em relação às emendas, né, que são aquele dinheiro que o parlamentar consegue trazer para a região para transformar em obras, transformar em melhorias para a vida do cidadão, que é aí onde eles vão sentir diretamente o trabalho desse parlamentar. O que o seu mandato já trouxe para o Vale do Aço, para Minas Gerais, o que você pode destacar para a gente? Eu tenho frisado bastante isso. Se você for analisar Minas Gerais como um todo e dividir por regiões, a gente sempre tem observado que cada região tem ali os seus mandatários federais ou estaduais majoritários. Então, cada região ela sempre faz questão de eleger pelo menos um deputado federal e um deputado estadual que tenha foro, que tenha domicílio naquela região. E eu me sinto, sim, uma representante do Vale do Aço junto à Câmara de Deputados Federais. O que isso muda um pouco a vida dos cidadãos locais? Porque as funções de um deputado federal ou até mesmo de um estadual não se limita tão somente a fiscalizar e legislar. Nós também temos acesso ao orçamento do executivo ou pelo menos uma boa parte deste orçamento. Com isso, desde o início do meu mandato até a presente data, eu já tive a honra de poder movimentar junto ao Executivo Nacional pelo menos 63 milhões de reais em emendas, indicações de ministérios e emendas de bancada. E é claro que sempre nas minhas escolhas para fazer os seus direcionamentos, eu tenho priorizado as cidades do Vale do Aço e do entorno, a região metropolitana. Lógico que vários desses recursos estão indicados para obras de melhorias no sistema de saúde, de segurança, do turismo. Porém, quando se trata de obras, existem muitas travas burocráticas, há uma demora na execução do recurso, mas eu acredito que em breve nós teremos boas novidades e os cidadãos aqui do Vale do Aço efetivamente sentirão toda aquela diferença por estar com a minha pessoa lá em Brasília. Falando agora do próximo domingo, me falaram que vai ter um evento. Convido o pessoal de casa que está assistindo o Vale 24 Horas e também explica um pouco mais para mim também sobre esse evento de domingo. Então, gente, dia 1º de agosto, domingo que vem, a partir de 9 horas da manhã, em várias cidades do Brasil, nós vamos ter manifestos
em apoio, né, em prol do voto auditável. É pela transparência. Então, eu acredito que é uma pauta suprapartidária, supraideológica, quer dizer, de interesse de todos. Aqui em Ipatinga vai estar sendo em frente à Prefeitura Municipal, em Manhuaçu vai estar em frente ao supermercado Dois Irmãos, em Belo Horizonte vai estar na Praça da Liberdade. Enfim, acessem as nossas redes sociais, procure o nome da sua cidade, compareça. É pelo futuro do nosso país, dos nossos filhos. Eu agradeço aqui a deputada pelo tempo cedido para a nossa reportagem. Mais uma vez aqui, em nome do Vale 24 Horas, eu lembro que sempre estaremos trazendo aqui os nossos parlamentares, os nossos políticos, para não só prestar conta do trabalho, mas também divulgar de forma proativa o que eles têm feito, porque é o direito e o dever do cidadão também fiscalizar e conhecer aqueles, cobrar e conhecer aqueles que estão representando, porque a gente não pode ficar olhando só na hora de votar. A gente tem mais 4 anos aí para ficar de olho e para conhecer, para ver o que os nossos políticos estão realmente fazendo pela população. Mais uma vez, obrigado, Ale, muito obrigado pelo tempo cedido e Eu que agradeço, agradeço você, o seu portal. Então é isso, né, pessoal? Quanto mais conhecimento nós pudermos levar para o nosso povo, melhor, porque conhecimento é sinônimo de liberdade. Vale 24 horas, notícias 24 horas por dia.